Olá, sou Andréa Oliveira, aluna do 2º ano de Educação Básica da Universidade dos Açores. Hoje vou-vos falar de um tema muito importante aqui nas Ilhas dos Açores. O tema sobre o Espírito Santo. Mais especificamente, o quarto do Espírito Santo. E temos hoje um convidado especial aqui, que é o Sr. Luís Carlos Silva Soares, que nos vai falar hoje da sua experiência na preparação do quarto do Espírito Santo. Desde quando é que faz os quartos e como surgiu este gosto? Boa tarde, antes de mais. Desde que me lembro como gente, sempre estive envolvido na atividade do Divino Espírito Santo. O gosto, isso nasce com a gente. A pessoa, eu o tenho, eu não o tenho. Ajudava nas pessoas vizinhas, inicialmente, quando era criança. Fui crescendo. Meus familiares também tiveram mordomias, pediam ajuda, quem tinha alguma vocação para aquilo, ia pondo uma flor para aqui, uma flor para ali, ia-me ajeitando e foi assim. Um dia, mais tarde, tive uma dominga, fui sortudo em ter a terceira dominga e tive que fazer tudo sozinho. Tive que me magoar. Houve uns senhores que vieram à minha casa à dominga, porque quando a dominga está aberta é de povo, é de todos nós. Gostaram imenso e pediram para mim fazer noutras freguesias. A partir daí, nunca mais parei. Até então. Até então, muito bem. Então, vou fazer mais uma pergunta e vamos continuar. Pode explicar-nos o que é o quarto do Espírito Santo? O quarto do Divino Espírito Santo é uma capela que é transformada temporariamente na casa do mordomo para elaboração do quarto. Dentro da capela é elaborado um altar para colocar a coroa e a bandeira do Divino Espírito Santo. E por vezes temos o cetro, a pomba do Espírito Santo, que é colocada também no altar do quarto do mordomo. O que acontece no quarto durante as festas? Durante as festas, o mordomo tem que ir buscar a sétima dominga, porque o mordomo é equivalente à sétima dominga, que inicia no dia da Páscoa. Ao chegar à casa do mordomo, o padre benze o quarto para receber o Divino Espírito Santo. Após isso, a folia ou uma banda filarmónica tocam ou cantam o hino do Divino Espírito Santo, como tem aqui nessa foto. Estão a cantar o hino. A partir de cantar o hino, então, o quarto oficialmente está aberto ao público. E o quarto passa a ser não só do mordomo, mas de todos nós açorianos. Interessante. Como é uma capela montada num quarto do mordomo. A partir daí, todos os dias, a comunidade junta-se, vai rezar o terço, diariamente. Aquilo fica um espaço sagrado. Por isso é que tem um nome de capela, que é o quarto do Divino Espírito Santo, do mordomo. Há pessoas que vão ali agradecer por dádivas recebidas e há pessoas que vão fazer promessas por dificuldades pessoais. Sim, sim. Ou seja, é um culto que está enraizado em todos nós. Não há ninguém que fica indiferente a um quarto do Divino Espírito Santo. E qual é a importância desse quarto para as famílias? Tem muita importância para a família. Para a família é um tempo para a família agradecer. Um ano intenso de trabalho, de muita dedicação, porque ter o quarto do Divino Espírito Santo aberto na própria casa é como ter Deus em casa. É um tempo que a casa está abençoada. É um tempo único que a pessoa passa. É um misto de emoções para a família, porque nem sempre a família sabe interpretar o que é ter verdadeiramente o Espírito Santo na sua casa. A casa está cheia de amor, está cheia de alegria. Há a partilha com a comunidade
vão para casa, é um misto de emoções muito grandes. É como o tempo para a família, digamos, é um tempo para a família agradecer pelas dádivas que tem ao longo do tempo. Como é que os quartos do Espírito Santo são preparados ao longo do ano? Ao longo do ano, o mordomo tem que arranjar a pessoa para fazer a decoração, que é muito difícil. Muito difícil. Há mordomos que já têm aquelas pessoas certas, nas freguesias, que têm jeito, e há outros mordomos que é muito difícil, porque os Espíritos Santos é tudo na mesma altura. E não há pessoas suficientes para fazer decoração ao longo da ilha toda. São centenas de mordomos na mesma altura do ano. Normalmente o mordomo entra em contato com alguém que faz decoração. Ele à volta de 8 meses, 6 meses antes. O decorador vai à casa dos mordomos. Por exemplo, com o meu caso, eu reúno com os mordomos e começo a perguntar se eles têm alguma promessa, porque muitos já têm uma ideia fixa do tema para o quarto. E aí a gente tem que desenvolver o tema. As cores de flores que querem usar, os tecidos, porque tem que ser alguns tecidos novos. Usa-se muito o cetim, também usa-se muito o papel. E aí a gente tem que encomendar esse material tudo, porque nós somos uma ilha e nem tudo tem cá. É preciso ter tempo para esse material vir. Aproximando-se a grande festa, na semana antes, mais propriamente, a gente então ajeita o quarto que vai ser a capela, com madeiras, porque às vezes os quartos são muito grandes, são salas, nem sempre é um quarto de cama, às vezes é salas, às vezes é espaços muito maiores, e a gente tem que fazer uma estrutura de um quarto, e isso leva tempo. Tendo a estrutura feita e tecidos colocados, tudo, nós colocamos lá o altar, e depois, 2 dias antes, mais ou menos, que se começa a fazer decoração floral no quarto. Aquilo é um trabalho que muitas vezes as famílias têm que ajudar, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. É preciso as senhoras para os tecidos, é preciso imensas coisas que aparecem, que é preciso sempre uma ajuda. Isso é um trabalho coletivo e é um trabalho que, principalmente as senhoras, ajudam muito. Dá muito trabalho a fazer. Até ao momento de abrir o quarto tem muito que fazer. E para finalizar a nossa entrevista, vem mais uma pergunta. E essa tradição ainda é importante hoje em dia? Sim, é importante. Tanto na vertente social como na vertente cultural, são as maiores festas dos Açores e nas nossas comunidades, por aí afora. Portanto, haverá sempre Divino Espírito Santo nos Açores, sem dúvida. Tanto é que as crianças adoram, toda a comunidade, desde que nascem até os mais idosos, aderem às festas do Divino Espírito Santo. Portanto, a importância por si própria fala. Muito obrigada, Sr. Luís Carlos, pela nossa entrevista. Obrigada pela sua disponibilidade. Bem-aja. Bem-aja.